noite, pessoal. Iniciando aqui mais uma live no Instagram. Boa noite a todos que estão aí ao vivo. Hoje falar sobre tosse, né? Sobre tosse, que é um assunto muito frequente, né? A gente sabe que muitas crianças apresentam tosse no decorrer da vida, né? Em alguns momentos, que podem ter várias causas, né? E as mães muitas vezes ficam perdidas o que fazer perante uma criança com tosse, né? E é o que eu pretendo orientar aqui hoje. Boa noite quem está entrando aí, boa noite Eliane, boa noite. Vamos falar sobre tosse, que é um assunto muito importante, haver um entendimento de como a gente conduzir e quando a gente deve preocupar, né? Assim como qualquer sintoma na criança, a gente precisa saber o momento de levar no médico, o momento que precisa procurar o pediatra, ou mesmo que já tenha levado, o momento que deve voltar, né? Eu já atendi crianças que tinham pouca tosse, muito pouca tosse, ou quase zero tosse, e estavam com a pneumonia grave. E já atendi crianças com uma tosse muito intensa e que não era nada grave. Então, não é a forma como a criança tosse, não é o tipo da tosse que vai determinar se a gente preocupa ou não. Eu vou dar hoje aqui algumas dicas de coisas que vocês têm que observar caso a criança esteja tossindo, né? E é frequente, na tosse vai acontecer. Se seu filho nunca tossiu, em algum momento ele vai tossir. E é comum, né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Doutor, faz uma live sobre estresse infantil. Tá bom, vamos fazer sim, estresse. Pois é, vou convidar uma psicóloga infantil para fazer comigo. É uma live muito... agora tem aumentado, né? Nessa pandemia aí, a Tiffany Prado colocou aí. Nessa pandemia, principalmente com essa quarentena, a gente tem visto muita criança com... Tem visto muita criança com sinais de estresse, né? A gente sabe que o estresse na criança às vezes manifesta diferente do estresse do adulto, né? O adulto fica nervoso, fica sem paciência, e a criança fica também às vezes nervosa, sem paciência, mas a maioria das vezes manifesta não alimentando bem, ou não dormindo direito, roendo unha, rangendo dente. Então tem outros sinais que às vezes são de estresse. Boa dica aí, Tiffany, nós vamos fazer sim. Mas hoje vamos falar sobre tosse, né? A tosse é um sintoma, é um sinal, nem sempre é um sinal de doença, é uma defesa do nosso organismo, na grande maioria das vezes. Então, a criança, tem estudos mostrando que a criança, até mesmo o bebezinho nos primeiros dias de vida, ocorre tosse até por umas 10 vezes em média por dia, sem significar doença. Eventualmente, quando mama, fica um restinho de leite aqui, então tosse para eliminar. Em algum momento, às vezes, quando está nessa fase que está salivando muito, às vezes pode tossir. Uma criança, às vezes, quando está alimentando e o alimento ameaça ir para um local errado, tosse. Então, até a tosse é uma defesa do organismo. E ocorre também em processos virais de vias aéreas, virais bacterianos, né? Um quadro de pneumonia, um quadro de vírus de resfriado, vírus de gripe e outros vírus. Inclusive esse Covid-19 esse coronavírus pode manifestar também com tosse em criança. Então a tosse pode ter uma série de causas, pode ser por fator alérgico, alguma poeira, mofo, alguma coisa que está irritando as vias aéreas da criança e gerando tosse. Agora, é importante a gente entender, o nosso nariz, né, região nasal de nariz e nasofaringe, ele tem um processo de filtração. O ar que entra no nas narinas, ele é diferente do ar que chega no pulmão. O nenenzinho e a criança precisa respirar pelo nariz. Se a criança está respirando pela boca, é um sinal de que pode haver uma baixa de imunidade, né? O nariz, ele é um filtro muito potente do nosso organismo. Filtra, aquece e umidifica o ar. Se a criança respira pela boca, já é um fator que pode estar abaixando a imunidade de vias aéreas, e é um fator que abre as portas para a infecção. Então é importante a gente entender isso, que a criança precisa respirar pelo nariz, a criança não pode respirar pela boca, tá bom? Então é importante a gente entender, tudo que irrita a região nasal, irrita a região de nasofaringe, que é a região que fica entre o nariz. Eu não posso virar muito assim, senão vocês vão ver que eu sou narigudo, então tem que ficar de frente. A região que fica entre o nariz e a região de garganta, que é a nasofaringe. Também qualquer fator que irrite, seja vírus, bactéria, seja fungo, seja mofo, seja alguma poeira, também vai causar
pode causar uma tosse, porque a tosse é para eliminar algo que está causando uma irritação, seja algo viral, seja algo bacteriano, ou seja simplesmente uma poeira, um mofo ou um corpo estranho, que seria um alimento indo para a região errada ali. Então, quando a gente engole o nosso alimento, ou a saliva, ou a água, ou o leite, ele vai para a região de esôfago e desce para o estômago. Quando a gente respira, o ar ele vem para a região de traqueia. E ali os dois, tem uma região que os dois se encontram, né? Então, o que vai determinar para onde que vai é como se fosse uma válvulazinha, que é a epiglote. Quando a gente vai respirar, a epiglote abre, o ar desce para o pulmão, ou sai através da traqueia, né? Basicamente é isso que acontece. E quando a gente engole, essa epiglote fecha e o alimento, ou a saliva, ou o leite, enfim, desce para o estômago através do esôfago. Então, esse movimento, principalmente no neném que está mamando, ou numa criança que está ao mesmo tempo conversando ou falando e alimentando, ele é muito rápido, né? Então pode inadvertidamente algum alimento chegar ali, como se, entre aspas, ameaçasse entrar para o pulmão. E aí a tosse muitas vezes é uma defesa também, que você elimina aquele corpo estranho, no caso um alimento que seria estranho para as vias aéreas. Então é uma defesa do organismo, a gente precisa entender isso. Mas é lógico, tem situações que a criança está tossindo muito e às vezes não está conseguindo dormir, né? E às vezes a mãe fica desesperada, querendo uma medicação para aliviar a tosse. E tem casos, às vezes, que é necessário realmente, mas são raros os casos que a gente precisa usar medicamento para aliviar a tosse. Para tirar a tosse a gente nunca usa. Lembrando mais uma vez que a tosse é uma defesa, ela é benéfica para o nosso organismo. É para eliminar ou alguma secreção, se você tiver uma gripe, um resfriado ou uma pneumonia, ou para eliminar algum corpo estranho ou algo que está irritando ali. Então, entender isso para a gente não ficar afoito e querer qualquer afoito é linguajar da roça, né? Eu sou da roça. Ficar ansioso ou neurado, querendo acabar com a tosse de qualquer forma. Então, eu recebo muita ligação, WhatsApp, por sinal, eu não estou dando conta de responder todo mundo todo dia. Quem estiver aí me assistindo, para fazer live tem tempo, mas para responder o meu WhatsApp não tem não, meu orelha às vezes queima aqui durante as lives. Eu já imagino que alguma mãe que mandou WhatsApp para mim, eu não respondi, mas eu vou responder todo mundo, às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, tá bom? Mas é isso, então tem em mente que não. Então eu estava contando a história. Tem muita mãe que manda: doutor, começou uma tosse, eu estou querendo dar um remédio para cortar essa tosse logo. Então a gente vê muito essa solicitação das mães, dos pais, né? Eu vejo também na minha família, quando meu filho está tossindo, você tem que dar um remédio para acabar com essa tosse, né? Às vezes minha própria mãe fala isso. Tem que dar um remédio para cortar esse negócio logo, no início, antes que vá para frente, né? As pessoas têm essa falsa ilusão, eu falo de ilusão porque realmente de que se der um remédio no início de uma gripe vai resolver o problema. Se você deu um remédio para seu filho e cortou e resolveu o problema, provavelmente não era vírus de gripe, de resfriado, era uma alergia. Às vezes você está com uma alergia, você toma um antialérgico, você melhora. E a alergia também pode dar tosse, né? Mas é importante a gente entender e observar os sinais da criança. Se a criança está tossindo, mas está alegrinha, brincando, se a criança está tossindo e a tosse não está piorando a frequência, a maioria das vezes, seja uma tosse mais alérgica, seja uma tosse, principalmente quando é vírus de gripe, de resfriado, a maioria das vezes ela inicia uma tosse seca, aquele cough, e evolui para aquela tosse que a gente chama de produtiva, que é aquela tosse carregada. Isso é até um bom sinal, é sinal que a criança está evoluindo para um momento de uma tosse expectorativa, que está eliminando aquela secreção que está ali, seja na garganta, na orofaringe, na nasofaringe, ou mesmo tá chegando as perguntinhas aqui já. A Jaqueline, que é minha secretária, sempre atenta e está anotando aqui nos Skype, daqui a pouquinho eu vou começar a responder. Adriana Moraes: Fabiana é um médico abençoado e ótimo profissional. Obrigado, Adriana. Quando alguma mensagem elogiando, eu leio aqui, tá? Se alguém me criticar, eu vou fingir que eu não vi, fingir que meu olho está embaçado assim, não estou conseguindo ler e vou pulando. Quando eu elogio, eu sempre consigo enxergar direitinho. Obrigado, Adriana. E é isso aí. Priscila Nardi: só aquela mãe raiz que quando manda mensagem, manda foto ainda liga, né, Priscila? É assim que é bom. Mas é isso. Então eu recebo muita ligação assim, e eu vejo pessoas da minha família, né? Tem que dar um remédio para cortar. Então não dê remédio para cortar a tosse do seu filho. Existe. Tem os antitussígenos, né? Tem vários no mercado.
a gente está expondo a criança a risco, porque você está tirando uma defesa do organismo dela, tá bom? Então, nunca, a não ser que seja uma prescrição do médico, tem casos excepcionais que às vezes a criança não consegue dormir à noite, não está conseguindo dormir por algum fator, a gente tendo certeza que aquilo não é uma pneumonia, tendo a certeza de que, mas tem que ser examinado, não pode simplesmente dar um remédio, né? E sempre observar os sinais, que a gente chama de sinais de alerta. Quais são os sinais? Esses sinais de alerta valem para outras doenças também, mas principalmente para tosse. Se a criança está tossindo, então sempre eu oriento para as mães observar 3 coisas, e sempre vocês guardam essas 3 coisas aí, que vale para outras doenças também, mas principalmente quando está tossindo. Então, uma criança piorou a tosse, piorar que eu falo é aumentar a frequência, ou seja, hoje está tossindo mais do que ontem, amanhã está tossindo mais do que hoje, não tossindo com mais barulho, tossindo, lembrando mais uma vez, como eu disse no início, tossindo com barulho de catarro é até um bom sinal, desde que não esteja tossindo com mais frequência, está tossindo mais vezes, aí não é um bom sinal, tá bom? Então a tosse, das 3 coisas, piorou a frequência da tosse, tem que ser avaliado, febre alta ou uma febre que vem e não estava aparecendo antes, porque na maioria das vezes, quando é quadro viral, e a maioria das vezes felizmente ocorre uma febre nos primeiros 2 dias, 3 dias, nariz entupido, quando está resfriado, e no 3º, 4º dia evolui para uma tosse que vai melhorando com o passar dos dias. Agora, se ao mesmo tempo está vindo tosse e ao mesmo tempo a febre ou está durando mais do que 2, 3 dias, ou uma febre que apareceu no decurso da doença, ou seja, nos primeiros 2, 3 dias é esperado ver uma febre, principalmente quando está resfriado. Agora, uma febre que não estava acontecendo, apareceu, ou uma criança que estava dando febre, parou e voltou, ou uma febre que está durando mais do que 3 dias, associada à tosse, principalmente, tem que ser avaliado. Ou prostração, ficar prostrado. O que é prostração? É ficar amuado, né? Falar prostração, o que é isso? Amuado, a mesma coisa. Tá amuadinho. Não, mas um médico falando amuado, isso é coisa de gente da roça. Eu sou da roça, antes de ser médico, eu sou da roça. Não eu posso falar amuado, fui criado na roça, eu tenho esse direito. Quem foi criado na roça pode falar amuado, não tem perigo não. Então, tá amuadinho, tá quietinho, só querendo dormir, fica de olho. Inclusive, teve um paciente meu que eu internei e ficou grave, né? Felizmente foi por um, como se diz, um pezinho assim para não ir para UTI, de tão grave que ficou. Começou com uma tosse pouquinho, mas estava tossindo. Examinei e não achei nada. E no outro dia, se não me engano, no mesmo dia o pai ligou, ou a mãe, eles moram aqui pertinho do meu consultório, e falaram: doutor, acho que foi no mesmo dia, se não me engano foi no mesmo dia, tinha menos de 24 horas. Doutor, não estou gostando dele, ele não está dando febre, não piorou a tosse, mas ele só quer ficar dormindo. Eu falei: isso não é possível. Está dando algum antialérgico? Às vezes está dando antialérgico, está dando sono, né? Pode ser, não deu nada e ele está dormindo. Eu falei: traz de novo aqui. Eu trouxe, examinei de um raio-x, a pneumonia ocupando o pulmão inteiro. Então, às vezes a pneumonia, dependendo da bactéria, ela é muito rápida, né? Ela evolui rápido. Mas sempre dá, às vezes não piora a tosse, mas sempre dá algum desses sinais. Piorou a frequência da tosse, ou febre alta persistente, ou febre que nem é tão alta, mas está persistindo ou apareceu depois de alguns dias, ou ficou prostrado, são sinais de que precisa ser examinado. Mas o pediatra olhou hoje de manhã, tem que olhar hoje à tarde de novo, entendeu? Então a pneumonia, assim como outras doenças bacterianas que podem acometer vias aéreas, elas são muito rápidas, então às vezes o pediatra examina de manhã, de tarde está diferente, né? Isso acontece também na meningite, acontece também em outras doenças. Às vezes de manhã está só com febre, de tarde está com febre, vomitando, de noite. Então, se evoluiu para piora, tem que ser avaliado, às vezes até no mesmo dia. Dá para esperar 3 dias? Dá para esperar 3 dias, desde que esteja alegrinho, desde que não está piorando a frequência da tosse e desde que não esteja vindo febre alta persistente. Então, esses sinais são os ditos sinais de alerta. Doutor, então já que eu não posso dar remédio, o que eu faço? Tem coisas que a gente pode fazer para ajudar. Lembrando que se a criança está tossindo, é uma defesa do organismo. Laisla tá rindo aí, né, Laisla? Deve ser porque eu falei que eu sou da roça. Eu sou mesmo, todo orgulho, eu gosto muito. Inclusive, um dia eu quero voltar para a roça. Então, se a tosse é uma defesa do organismo para eliminar aquilo que está fazendo mal, seja um quadro alérgico, seja um quadro viral, bacteriano, a gente precisa ajudar o organismo a eliminar aquilo que está causando mal e não dar um remédio para cortar aquele sintoma, porque aquele sintoma é importante para o organismo, tá bom? Então não é a gripe que faz tossir,
A gripe, o resfriado, é o organismo que está tentando eliminar a tosse, eliminar o vírus, aliás. Por isso mesmo que se a pessoa tossir na frente da outra, não tiver máscara, não proteger, a outra vai pegar o vírus com muito mais frequência, porque a tosse é um momento que elimina o vírus ali, justamente porque o organismo está tentando eliminar. Então, tem que lembrar disso na hora da gente tentar evitar. E na criança, sempre guardem o seguinte: quanto menos medicação você der, mais vantagem para o organismo. Isso para adulto também vale, mas nossa, entra em desespero, tem que dar remédio. Essa febre, tem que cortar essa febre. Muitas vezes a gente, medicando a criança, a gente vai atrapalhar as defesas do organismo. Lógico, tem momentos que a gente precisa medicar sim, e eu sou a favor de dar remédio quando precisa, não sou contra dar medicamento não. Mas com o passar do tempo, as pesquisas vão mostrando, a gente vai vendo no dia a dia do consultório. Tem 16 anos de consultório, eu vejo 16 anos de pediatra, né? O consultório deve ter uns 13 para 14 anos. Eu vejo a cada dia mais o uso de medicamento, na grande maioria das vezes, desnecessário. Usar ou não usar. Eu tinha um professor que falava: usar remédio na gripe, no resfriado, se você der remédio, dura 7 dias. Se você não der, dura uma semana. A diferença é só essa. Ou seja, não tem diferença, né? Às vezes um medicamento para febre, dependendo do nível da febre, ou até mesmo um antialérgico, quando a gente sabe que é uma tosse alérgica muito intensa, que não está atrapalhando, mas precisa ser avaliada a criança para ter certeza. Lembrando mais uma vez que a mesma tosse pode ser um quadro alérgico, pode ser uma tosse por um engasgo, ou pode ser uma tosse por uma pneumonia. Então, esses 3 sinais que eu falei no início, que é prostração, que é ficar moado, febre alta persistente, ou uma febre que está durando mais que 3 dias, ou que apareceu depois do 3º dia, ou piora da frequência da tosse, são sinais que a gente sempre precisa olhar. Mas aí, o que a gente pode fazer para ajudar? Então, lembrando que as vias aéreas, nariz, nasofaringe, orofaringe, traqueia, pulmões, né, brônquios, bronquíolos, tem vários, mas estou dividindo mais a grosso modo para facilitar. Eles precisam primeiro de estar úmidos. O ar, quando ele entra, ele é filtrado, tem tipo conchas, são conchas mesmo, são cornetos nasais. O ar ele passa como se fosse num labirinto, e esse labirinto é todo úmido, é todo cheio de muco, é igual uma cola, e as bactérias, os vírus, as poeiras vão passando ali, vão aderindo nessas paredes das vias aéreas. Então, por isso que é importantíssimo as vias aéreas estarem úmidas. Para isso, a criança precisa ingerir muito líquido, porque se faltar líquido no organismo, vai tirar das vias aéreas também. Então, tomar muita água. A criança, dependendo da idade, está no leite materno, não precisa de água e tal. Mas logo que seu filho começar a alimentar a partir de 6 meses, sempre dá muita água. E tem idade que a criança esquece de pedir água, e o adulto tem que estar do lado, a garrafinha, onde a criança tiver, tem que ter uma garrafinha de água. Isso faz diferença. Não tomar água abaixa a imunidade. Tem muita família que fica desesperada: eu queria dar um remédio para melhorar a imunidade do Covid-19, para não pegar Covid-19. Mas o básico, que é o mais importante, que é dar água para o filho, que é preocupar com alimentos que melhoram a imunidade, que é deixar a criança brincar na terra, brincar na areia sempre que possível, né? Talvez é difícil por causa da quarentena. São coisas que melhoram a imunidade. Mas, falando especificamente de vias aéreas, hidratar bem a criança, dar muito líquido para a criança e evitar fatores que causam irritação. Se a criança está tossindo, seja por alergia, seja por uma pneumonia, seja por o que for, se tiver um mofo no quarto, se tiver um ursinho de pelúcia na cama da criança, uma cortina, um cortinado, que é fonte de ácaro também, se o colchão da criança já tiver mais de 2 anos de uso e não for encapado, é fonte de ácaro também. Lembrando que mesmo com menos de 2 anos de uso, tem que colocar o colchão no sol, travesseiro, se usar travesseiro no sol. O quarto onde a criança dorme não pode ter coisas guardadas que não estão sendo lavadas. Então, edredom, tem edredom, mas eu guardei limpinho. Guardou limpinho, mas o ácaro reproduz lá dentro. Então, tem coisas que não estão sendo lavadas com frequência, tem que ser ou embaladas numa sacola mesmo, toda vedada, ou retiradas do quarto. Livro, revista, isso é fonte de ácaro, é fonte de mofo. Então, tirar tudo, deixar o quarto bem arejado. O quarto da criança, independente se a criança está tossindo ou não, ele deve ser de preferência o mais iluminado da casa. Pega sol. Se for escolher qual quarto que vai ser o da criança, se um quarto pega sol, vai ser lá o quarto da criança. Então, sempre o mais iluminado, mais arejado, e de preferência deixar tudo aberto, abrir não só a janela e a porta, abrir as portas do guarda-roupa, abrir as gavetas da cômoda. Durante o dia tem que entrar claridade. Lembrando que o ácaro e o mofo, eles não gostam de claridade, eles gostam de lugar escuro e úmido, né? Pode ligar o umidificador? O umidificador é uma faca de 2 gumes. Pode
como diz o povo da roça, eu sou da roça, mais uma vez posso falar, é uma faca de dois legumes, pode ajudar, mas pode atrapalhar. O umidificador, ele se ligado demais, se ele ficar ligado, oi Paula Cardoso, psicopedagoga, entrou aí, obrigado, se ele ficar ligado em excesso, o umidificador ele pode causar a propensão a mofo, ele pode umidificar os móveis. Sempre, se você usa um umidificador, não tem problema usar, regular no mínimo, não deixar a noite toda ligado, liga umas 2 horas e depois desliga e observa sempre o chão do seu quarto. Se estiver molhado, é sinal que está umidificando demais, e aí molha os móveis e aí vira uma festa para o mofo proliferar. Então, esses cuidados são principais para a criança. Ter o hábito de higiene nasal da criança, que pode ser aplicado o spray de jato contínuo no narizinho, pode ser usado com conta-gotas, pode ser usado com seringuinha, dependendo da idade, né? Tem pessoas que orientam com seringa, tem pessoas que não, ainda não existe um consenso qual a forma melhor, mas o fato é dar uma higienizada no narizinho da criança de manhã, de noite, isso ajuda também a prevenir. Isso tudo pode ser feito e é seguro. Agora, medicamento, tem que ter muita certeza do que está fazendo. Eu atendo crianças, às vezes que a mãe fala, doutor, toda vez que tosse eu já inicio com prednisolona, eu já inicio com desloratadina, eu já inicio... Pode ser que alguma vez você fez isso e deu tudo certo, porque às vezes era um quadro alérgico, melhorou. Mas você vai expor seu filho a efeito colateral de medicação, o corticóide principalmente, prednisolona e alguns outros que tem corticóide, tem vários nomes no mercado, ele abaixa a imunidade. Então, se você der um dia, 2, é lógico que não vai abaixar, mas você expõe, mesmo um dia, 2, expõe efeito colateral. É lógico, uma criança que está tossindo por um fator asmático, por uma asma alérgica, uma crise asmática, tem casos que a gente tem que usar um corticóide sim, mas tem que passar por uma avaliação, não dê medicamento. Lembrando mais uma vez que o medicamento ele vai retirar aquela defesa que é a tosse. A tosse é uma defesa, então muitas vezes a gente usa alguma coisa para aliviar. A nebulização pode ser usada? Muitas vezes tem essas perguntas, né? A nebulização, em alguns casos, por exemplo, a criança tem uma asma, está com uma crise que está chiando o peito, a gente tem que usar, e tem o spray do broncodilatador, né, que é o salbutamol, e existe ele em gotas, fenoterol, gotas, que usa no meio da nebulização, e às vezes, dependendo do caso, tem indicação, mas tem que ter uma indicação. Pode nebulizar só com soro? Aí depende, se for tranquilo, se a criança aceitar, mas tem criança que chora tanto na hora da nebulização que acaba gerando mais estresse, mais obstrução nasal e complicando. Então assim, não existe uma indicação, tem que nebulizar com soro. Aí cada caso é um caso, tem casos que a gente está com uma bronquiolite, às vezes tem que nebulizar, mas o fato é modificar o ambiente, seja com uma toalhinha molhada, uma bacia com água no quarto, ou bacia não é seguro, dependendo da idade da criança. Se já estiver engatinhando, a mãe esquece aquela bacia lá, a criança pode afogar, né? Já teve criança que afogou em 2 dedos de água. Então não deixe bacia se seu filho já estiver na fase de engatinhar. Mas se for bebezinho assim nascido, nos primeiros meses, 2, 3 meses de vida, não tem problema você pôr um tabuleiro ou uma bacia para ajudar na umidificação, uma toalha molhada ou até mesmo o umidificador, mas com essas ressalvas que eu falei, que o umidificador, dependendo da situação, pode até mais prejudicar do que ajudar, tá bom? Então, esse cuidado é importante. Alimentos que melhoram a imunidade das vias aéreas, a gente não pode deixar de falar disso, né? Tanto para evitar que a criança venha a ter um problema respiratório, quanto também se já estiver para melhorar. Muita gente está gripado, vou dar vitamina C. Não adianta nada. As pesquisas mostram que se você der vitamina C para o seu filho quando ele está gripado, ou der água, ou sei lá, qualquer coisa, não vai fazer diferença. A vitamina C não tem efeito de curar a gripe. A falta da vitamina C sim, pode deixar mais as portas abertas, a imunidade mais baixa, as portas abertas para ele desenvolver problema respiratório. Não é só a vitamina C, a vitamina A, o zinco também, então esses 3 elementos são fundamentais. Tem uma série de outros, né? O ferro, se tiver com anemia, também pode abrir as portas, mas esses 3, a maioria das pessoas esquecem dele. E a vitamina C é importante como prevenção, mas é importante de forma natural, é importante você estimular seu filho a comer a vitamina C, ingerir a vitamina C, seja através das frutas ricas em vitamina C, todo mundo já sabe, frutas cítricas, quanto mais ácida, mais vitamina C tem, o limão, a laranja, o abacaxi, mas é bebezinho, meu menino não come ainda, o leite materno, ele é fonte de vitamina C e a mãe tem que ingerir alimentos ricos em vitamina C para que o leite tenha vitamina C na quantidade que é necessária, então isso é importantíssimo, a mãe
ingerir alimentos ricos em vitamina C. Ah, mas meu menino não toma leite materno. Dá uma fórmula que seja enriquecida em vitamina C. Então sempre tem que ter a vitamina C, mas na forma de alimentação e não na forma de vitamina. Ah, eu quero dar. Tudo bem, mas não tem essa indicação de dar, tá bom? Outra vitamina que eu citei é a vitamina A, que está presente no leite, que está presente no queijo, que está presente também nos alimentos ricos em beta-caroteno, que são os alimentos de cor alaranjada. Não vale fandangos, tá bom? Já teve um paciente meu que falou que comia alimento alaranjado, depois eu fui descobrir que era fandangos. É alimento mesmo natural, moranga, cenoura, mamão, manga, esses alimentos são ricos em vitamina A, que ajuda a proteger. Ah, eu como de vez em quando, tem que ser todo dia alguma fonte desses alimentos. Ah, mas está no leite materno, a mãe ingerir. Tá na fórmula enriquecida com vitamina A. E o zinco a gente não pode esquecer da carne. A carne é fonte do ferro e do zinco. A melhor fonte de zinco e ferro é a carne. Então, mas meu filho não come carne porque não tem dente. Começou com a introdução alimentar. Com 6 meses tem que introduzir a carne. Inclusive hoje na comunidade lá, pais e pediatras, eu recebi essa pergunta. Pode dar carne? Eu recebo essa pergunta todo dia. Não pode, deve dar carne. Ah, mas eu sou vegetariano. Aí tem que ver com o seu pediatra outras opções. Mas tem que dar carne para a criança. A criança tem que comer carne. A carne é fundamental para ela. Tem proteína, tem ferro, é a melhor fonte de ferro. Vai dar beterraba. Beterraba não adianta nada para anemia. É carne que adianta para anemia. Então, é carne, tem ferro, tem vitamina A, tem o zinco, tem uma proteína, uma série de outras coisas, mas eu estou falando especificamente para vias aéreas. O zinco é fundamental para a proteção das vias aéreas. Ah, pode dar zinco para criança? Pode, hoje em dia tem até uma vitamina aí que está vendendo demais de zinco para proteger. Pode ser que precise, pode ser que não. Se a criança está com carência, pode até ser que ajude, mas o principal é o zinco na alimentação, e aí a gente não pode esquecer da carne. Tem outras fontes de zinco? Tem outras fontes de zinco, mas eu bato na tecla da carne, porque a carne é importante. Lá em casa a gente não tem hábito de jantar, doutor. O seu filho vai parar de jantar. Quem tem filho tem que almoçar e tem que jantar. Se você não almoça e não janta, seu filho vai parar de jantar. Ele vai, mas eu dou a janta para ele. Ele só vai comer até um ano e pouquinho. Depois disso ele entende. Se você está comendo pão de queijo, ele quer o pão de queijo. Se você tá tomando... Então ele vai partir para fonte de carboidrato praticamente exclusiva. E aí o risco também de obesidade, outras coisas. Inclusive para o adulto é importante jantar. Se você janta, você evita você acaba comendo uma alimentação mais equilibrada, tá bom? Então, isso é importante, tá bom? E hábitos de vida saudável. Pegar sol. Eu falei das vitaminas, eu não citei a vitamina D. A vitamina D, a criança precisa tomar de 7 dias de vida até 2 anos, tem que suplementar oral. Mas é importante a criança tomar sol. E o tomar sol tem que ser pelo menos 30 minutos por semana. Se puder ser mais, melhor. 30 minutos por semana, sem vidro de janela na frente. Não adianta você pôr a janela, abrir a cortina e seu filho pegar sol pela janela, pelo vidro. Não adianta, ele tem que pegar sol diretamente, o raio solar diretamente na pele. Então, tira a roupinha ou põe pelo menos os bracinhos, as perninhas de fora e deixa ele pegar sol. Meia hora por semana seria 3 vezes de 10 minutos ou 6 vezes de 5 minutos ou um pouquinho mais, mas antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Se quiser por mais vezes, ótimo. Deixar a criança, a partir do momento que ela já está na fase de sentar, pôr para brincar em terra, pôr para brincar em grama, em areia, isso estimula a imunidade, isso ajuda não só da imunidade de vias aéreas, mas também imunidade como um todo. Evitar o consumo de açúcar. O açúcar não é só o diabetes que ele causa, não é só a obesidade que causa. O açúcar, ele abaixa a imunidade. Nós temos bactérias no nosso sistema digestivo, bactérias que equilibram a flora ali, né? A flora, na verdade, é composta, dentre outras coisas, de muitas bactérias. E o consumo de açúcar, você alimenta bactérias ruins. E o consumo de fibras, né, que são as verduras, os legumes e frutas, você alimenta as bactérias boas. Então, quando a gente ingere muito açúcar, não é só o dentinho que está estragando, não é só a obesidade que você está gerando. Você está gerando uma baixa de imunidade no seu filho. Então, não adianta ficar querendo vitamina para proteger de Covid se seu filho está enchendo a cara de doce, você não está pegando sol, você está ficando só na frente da tela, no videogame, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estou falando isso porque eu sei que agora aumentou, né? Todo mundo, doutor, isso é pandemia, ele está ficando... Então, eu sei que é difícil, Às vezes o pai e a mãe estão de home office, não tem outra pessoa para ajudar, tem 2 meninos em casa,
não tem muito jeito, às vezes tem momentos que tem que ligar uma tela mesmo, mas não pode ser o tempo todo, não pode dormir tarde, né? E quando a gente fala de imunidade, a gente não pode deixar de falar também do sono. O sono é fundamental, não só para a questão do estresse. Tem uma pergunta aí, uma sugestão de tema, eu esqueci quem sugeriu, mas o estresse tem sido um dos fatores de baixa imunidade, que já é comprovado, e a privação de sono é um fator que gera estresse, que abaixa a imunidade. Então, se seu filho está nervoso, verifique duas coisas: você não está ficando mais do que 1 hora na tela por dia, o ideal é de 2 a 6, não ficar antes de 2 anos, 0, de 2 a 5 anos, até 5, 6 anos, 1 hora por dia, e acima de 5 anos, 2 horas por dia. Ah, beleza, já fica na tela vendo a tarefinha online lá. Tá bom, mas 1 hora, 2 horas além da tarefinha online. Então, tentar limitar. Eu sei que é difícil, eu sei que tem hora que não tem jeito, mas tem que limitar o máximo que puder. Estimular brincadeiras ao ar livre, assim que possível, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, na verdade, eu quis falar do que, não só da tosse, mas do que fortalece as vias aéreas. Não só no momento de tosse, mas no momento pré-tosse. Porque aí, se ele tiver um vírus de resfriado, um vírus de gripe, uma outra coisa, ele vai eliminar aquele vírus com muito mais rapidez do que se tiver o organismo fragilizado. Por isso que a pessoa que pega o Covid-19 e tem alguma comorbidade, uma pressão alta, um diabetes, uma obesidade, tem mais chance de evoluir para gravidade. Pode acontecer gravidade também, pessoas que não têm isso, pode acontecer da pessoa ter fatores de risco que não evolui. Mas isso acontece também em outras doenças, né? Agora ficou mais evidente com o Covid, mas em qualquer doença, se você pega um vírus de resfriado, um vírus de gripe, você vai ficar muito mais derrubado, você vai ficar muito mais de cama, você vai não conseguir trabalhar dependendo das suas defesas do organismo. Lembrando que toda doença é uma briga das defesas do organismo, como se fossem soldados numa guerra, tentando eliminar aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, e o vírus tentando proliferar. Então esse equilíbrio e essa vitória do organismo vai depender muito do seu organismo estar forte. O remédio ajuda muito pouco, muito pouco. Pessoa que tem imunidade baixa, que tem uma doença, por exemplo, que é baixa imunidade, é difícil um remédio ajudar. Se a pessoa não tiver com a imunidade boa, o organismo não consegue combater aquelas doenças, tá bom? E quando a gente fala de doença, a gente tem que lembrar que as doenças emocionais estão aflorando aí, né? Agora é um mês de conscientização, né? Mês de setembro dourado aí, né? Agosto dourado, que foi o da amamentação, agora o setembro é o setembro amarelo, né? Lembrar da questão da prevenção de depressão, de suicídio, que tem cada vez aumentado mais no público infantil, infelizmente, né? E com essa pandemia aí, tem muita gente que está pirando mesmo, né? Não só os pais, mas a criança, porque tudo é reflexo, né? Se a família não está bem emocionalmente, a criança também não está bem emocionalmente. Então, um reflete no outro, tá bom? Hoje o Sara Boto, consultora de amamentação, entrou aí. Obrigado pela presença ilustre aí. Já citei da importância do leite materno também para prevenção de doenças, dentre outras doenças respiratórias também, né? A criança que mama peito, ela previne uma série de doenças, né? Não só alérgicas, como virais e bacterianas, inclusive pneumonia, infecção de ouvido e uma série de outras, tá bom? Chegaram umas perguntas aqui, eu vou respondendo, que aí eu já vou complementando com outras coisas que eu tenho para falar também, senão eu não respondo e as mães ficam bravas comigo depois. Então tem sugestão de live para vitamina D e para estresse infantil, vocês podem sugerir aí que nós vamos anotando aqui. Existe tosse nervosa em criança? Raquel Melgaço perguntando. Olha, existe o seguinte: se a criança tem, por exemplo, um refluxo, né? O refluxo, o leite ou o conteúdo do estômago, enfim, ele volta aqui na região do esôfago e começa a gerar tosse. E se a pessoa está estressada, esse refluxo pode acontecer com mais frequência, sim. E tem criança que às vezes está com mania, como se fosse uma mania, né? Começa às vezes a cutucar o nariz, é uma mania, enfiar o dedo na boca, roer unha, e assim também, às vezes fica... Se a tosse não acontece dormindo, pode ser alguma coisa emocional, sim, acontece em criança maiorzinha, a criança às vezes fica, não porque está inventando, mas ficou com aquele hábito, às vezes após
uma criança que está muito ansiosa, após um quadro de gripe, que tossiu realmente por uma defesa do organismo, evoluiu com essa mania. E aí o grande diferencial é: dormir não faz? Não, dormindo não faz. Aí tem que pensar nessa possibilidade, tá bom? Não seria uma tosse nervosa, seria por uma ansiedade, uma coisa assim que poderia desencadear sim, tá bom? Mas é raro e geralmente acontece em criança nessa fase escolar ou, né, a partir dos 6, 7 anos. É muito raro acontecer antes. Aqui é Maria Souza. Maria Souza, gostaria de sua opinião a respeito das fórmulas infantis. Muito se fala de amamentação, as mamães que tiveram impossibilidade na amamentação fica no escuro total. Ou não, Maria, eu sempre falo, eu não deixo no escuro não. Eu sempre falo assim. Então, sua opinião a respeito das fórmulas infantis. Muito se fala de amamentação, isso. Eu sou defensor do leite materno, da amamentação, mas eu sei que tem casos que realmente não é possível, né? A maioria das vezes, quando se dá a fórmula, a maioria das vezes é sem necessidade. Então a gente precisa ter um critério para iniciar com a fórmula, mas tem casos que realmente é necessário. E aí, quando é necessário, tem que escolher uma fórmula infantil de qualidade, né? Uma fórmula infantil que seja adequada para a idade da criança, né? E é difícil eu falar assim tudo sobre fórmula infantil, daria uma live, mas de repente você refaz a sua pergunta, alguma dúvida específica que você tem, porque tem vários subtipos de fórmula, né? Lembrando que as fórmulas de número 1 elas são de 0 a 6 meses, as de número 2 são de 6 meses a 1 ano, essa que é a subdivisão. E aí você tem várias no mercado, e aí dentre elas tem algumas subdivisões, né? Tem as fórmulas da Nestlé, tem as fórmulas da Danone, da Mead Johnson, que são as 3, né, mais fáceis da gente encontrar. E aí dentre elas tem várias subdivisões, né? Algumas que tem um teor a mais de ômega 3, algumas que tem a proteína do leite de vaca parcialmente hidrolisada, algumas que são fórmulas AR, que são anti-refluxo, quando a gente suspeita de um refluxo, ou um bebê que é regurgitador feliz e está precisando tomar, que existe a diferença do refluxo para o regurgitador feliz, que também dá uma live. Então, tem o sem lactose, a fórmula sem lactose, tem a fórmula que tem mais, a fórmula que tem mais prebióticos para ajudar no funcionamento intestinal. Então, tem várias subdivisões de fórmula de acordo com a necessidade de cada criança, tá bom? Então, de preferência, dá uma fórmula por indicação do seu pediatra. Mas se você quiser fazer alguma pergunta específica, eu posso te ajudar, porque fórmula, assim, fala sobre fórmula. Então, o importante é ter uma fórmula que seja adequada para a idade, ou seja, se tem menos de 6 meses, a formulações 1, a 6 meses a 1 ano, formulação 2. E lembrando que não precisa seguir à risca aquilo que fala na lata. Na lata, seu menino tem 4, apesar que não é tema da live de hoje, né? Mas como chegou sua pergunta aqui, eu vou responder. Não precisa preocupar de seguir aquilo que manda na lata. Às vezes o menino tem 5 quilos e a lata manda dar 150 ml de leite e o menino só mama 90 e a mãe fica desesperada que tem que mamar 150 porque a lata mandou. Então não preocupa com isso, vai aumentando de acordo com a demanda. A criança mamou e ficou satisfeita com aquele volume ali, fica tranquilo. Sempre levar no pediatra para pesar, avaliar peso, crescimento, funcionamento intestinal, se está regurgitando ou não, essas coisas que a gente avalia para determinar qual fórmula é a melhor, tá bom? Maria Souza, tá bom? Mas você pode mandar mais perguntas aí. E se quiser, depois pode mandar direct para mim também, que agora eu fiquei muito tempo sem responder direct, mas agora eu tô voltando a responder, porque o WhatsApp tá realmente bombando, literalmente bombando, e às vezes eu fico muito dedicando a responder os WhatsApps e não consigo, e tem a comunidade também que eu respondo todo mundo todo dia, então às vezes eu não consigo responder os directs, mas você pode mandar lá se você tiver alguma pergunta específica, tá? Maria Souza, Iliana, eu tenho uma filha de 2 anos, eu faço para ela parar de mamar. Meu Deus, Juliana, aí você me arrebenta, velho, né? Desmame dá 2 lives. Desmame live 1, desmame live 2. Desmame gentil, né? Pois é, aí você pode me mandar no direct que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Porque para eu falar aqui, para eu iniciar o assunto aqui, eu precisaria de uns 20 minutos. E é um tema eu preciso saber muitos detalhes e tudo, tá bom? Então você manda no direct pra mim.
Então, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Acho que sim. Aquela tosse, aquela tosse que só aparece à noite, a Jaqueline Vieira. Eu não entendi não, Jaqueline. Você já começou com essa tosse, aquela tosse que só aparece à noite. Pois é, tem tosse que só aparece à noite, às vezes por algum motivo. À noite tudo tende a piorar. A febre tende a piorar à noite, a tosse tende a piorar à noite, a obstrução nasal tende a piorar à noite. Já está comprovado os motivos disso. Primeiro, que a criança fica deitada. Então, às vezes, aquele movimento do muco que está no pulmãozinho, às vezes que está sendo, ou na traqueia, que está sendo eliminado. Lembrando que as células da traqueia, elas são ciliadas, então elas vão jogando o muco para cima. Esse muco vai subindo. Por isso que a pessoa, às vezes, quando está naquele final de gripe, assim, já está sarando, de manhã cedo ela acorda, né, um adulto, e aí tosse, está cheio de secreção, você vai, faz aquela higiene ali, beleza, durante o dia às vezes quase não tosse, mas de manhã cedo tosse. Por quê? De manhã cedo essas células, elas conseguem, quando uma pessoa está deitada, por exemplo, essas células conseguem jogar mais secreção das vias aéreas inferiores para superiores, e aí na verdade, consegue chegar essa secreção aqui com mais facilidade, e aí quando chega aqui a pessoa tosse, então às vezes aumenta. Ter que ver também se não tem nada no quarto. Então, às vezes, nossa, a noite está tossindo. Às vezes está fechando o quarto com o repelente ligado na tomada. Ou tem um mofo no guarda-roupa. Ou o próprio colchão pode estar causando alergia. Então, colocar o colchão no sol. Ver se não tem nada causando piora. Nada que possa estar irritando as vias aéreas para causar piora. Tá bom? Então, aqui... A Jaqueline, já respondi. Monteiro Gleicimara. Pode lavar o narizinho da criança com soro todos os dias? Pode, não tem problema. Pode lavar de manhã e de noite. Precisa lavar mais que isso? Só se estiver entupido, tá bom? Se estiver entupido, aí pode usar. Tem casos que a gente orienta a lavar até de hora em hora. Não tem perigo não, tá? A Paula Cardoso, psicopedagoga. Limpar guarda-roupa com vinagre e álcool ajuda a evitar fungos? Além de limpeza normal do sol? Sim, o vinagre ele ajuda a matar o mofo. O mofo não gosta de vinagre. Só que se tiver, por exemplo, uma infiltração na sua parede, por exemplo, e aquela infiltração está umidificando o guarda-roupa, enquanto você não tirar aquela infiltração, não vai melhorar. Você mata o mofo com vinagre, por exemplo, mas volta de novo. Tem um produto que é o Lisoforme. O Lisoforme é ótimo, melhor do que o vinagre para matar mofo. Só que deixa um cheiro muito forte. Então, se for passar Lisoforme, tem que tirar a criança de casa, passar, deixar tudo aberto umas 2 horas para depois voltar com a criança para lá, tá bom? E o sol, né? A claridade, isso aí que você falou e que eu tinha comentado lá. Raquel Ong, criança que não dá bronquiolite, apenas asma, e está usando Aerolim todos os dias, porque dá crise. É prejudicial? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu reler essa pergunta aqui. Peraí, se misturou tudo na minha cabeça. Raquel, criança que não dá bronquiolite, apenas asma, está usando Aerolim todos os dias porque dá crise. É prejudicial? Pois você, né, eu não gosto de falar marca na live aqui, mas você falou aí a marca Aerolim. Aerolim é o salbutamol spray. Ele deve ser usado em crise, no momento da tosse, no momento da crise de cansaço, deve ser usado. Está usando todo dia? Beleza, um dia, 7 dias, melhorou? Ótimo. Agora, se passou disso, está usando direto, tem que ver, tem alguma coisa que não está deixando seu filho melhorar. Ou tem um fator ambiental, ou tem casos, às vezes, que até mesmo uma alergia alimentar é raro, mas acontece. Às vezes a alergia à proteína de leite de vaca pode manifestar com crise asmática. Então, pode usar todo dia? Pode usar todo dia, dentro de um período de 7 dias ali, se for prescrito pelo médico. Agora, está necessitando mais que 7 dias, tem que ver. Tem uns sprayzinhos de corticóide nasal que ajudam na prevenção. Então, pode ser que seu filho precise iniciar com corticóide de prevenção, tá bom? Mas não é que não possa. Mas esse todo dia tem que ver quanto tempo está usando, né? Tem que ver isso. Então, deixa eu descer aqui, tá bom, Raquel? Então, não é que não pode usar. Pode, mas tem que ver por que está precisando todo dia. Não era para estar precisando todo dia, a não ser não ter curso de uma semana. Rodrigues Geisiane. Dermatite atópica pode ser causada por alimentação, consumo de leite? Pode. Um dos sinais de alergia, né? Alimentar pode manifestar com dermatite atópica, que é aquela vermelhidão em área de dobra, pode manifestar com uma tosse por uma rinite ou uma asma, pode sim ser.
Mas não é o mais comum, mas pode sim ser. Aí tem que ver, tem que consultar com o seu pediatra, com o dermatologista, principalmente se a dermatite atópica acontece quando, coincidentemente, seu filho ingere aquele alimento que você está suspeitando, né? Observar a dermatite atópica tem outras causas também, a criança que está suando muito, o excesso de calor, lembrando mais uma vez que ninguém gripa porque fica pelado, ninguém gripa porque anda descalço, ninguém gripa porque toma vento. Pelo amor de Deus, deixe os meninos com menos roupa. A gente sabe que a criança movimenta mais, é mais ativo. Então, às vezes, o adulto está com frio, porque está paradinho ali vendo televisão. Mas a criança corre, pula, sobe no sofá, desce, e isso faz transpirar. E aí começa a dar, não é a causa da dermatite, mas é um fator a mais para prejudicar ali aquele suor ali, tá bom? Então, deixar bem mais peladinho, ventilador ligado, ar-condicionado, se for o caso, dependendo da região que você mora, tá bom? Outras coisas também, né? O tipo de sabão que está usando pode causar, lembrando que a criança pode tomar mais banhos ao dia, mas com sabonete só uma vez ao dia, não ficar usando bucha, esponja, esfregando a criança, isso tudo tira a imunidade da pele. E evitar banho muito quente, muito demorado, e usar sabonete sempre neutro, não ficar usando sabonete antibacteriano. Esses sabonetes antibacterianos, eles tiram a proteção da pele, tá bom? E a roupinha da criança, usar só roupa de algodão, evitar roupas que não sejam de algodão, lavar a roupa só com sabão de coco, não ficar usando amaciante. Então tem uma série de fatores, aí tudo eliminado, tudo feito. Pode se alimentar? Pode, né? Mas se todos os outros fatores forem eliminados e mesmo assim continua, uma das coisas a se pensar é fator alimentar, mas é mais raro, tá bom? Aí pode ter exames que são feitos, né? Quando é um alimento que está causando a dermatite, geralmente acusa no exame, tá bom? Não é toda alergia alimentar que acusa em exame, mas principalmente quando dá só sintoma gastrointestinal, vômito, diarreia, mas quando ela cursa com dermatite, cursa com asma, ela é mediada por IgE, aí acusa no exame. Então, cadê? Deixa eu descer aqui. Rodrigues. Então, você mesmo complementou aqui, pode ser roupa sintética ou sabão, pode sim, tanto sabão que está usando na criança ou na roupa. Daiane Louvi, e o que fazer para o bebê RN congestionado? Pois aí aplicar soro no narizinho. Se tá, é comum, né, um bebezinho nos primeiros meses de vida ficar com o narizinho um pouquinho entupido, isso pode acontecer. Principalmente quando chora, naquele momento que está mamando, às vezes fica daquele barulhinho, parece que está fungando. Pode aplicar soro, né? Evitar tudo que causa alergia. Lembrando que como o neném fica muito grudado no adulto, pode ser alguma coisa do adulto, está usando perfume, tem que parar de usar. Até mesmo o amaciante de roupa que usa na roupa do adulto pode estar gerando obstrução. Umidificar o ambiente, aqueles fatores que eu orientei no início lá, tá bom? E lavar o narizinho com soro. E se mesmo assim a congestão persistir, é bom levar para um pediatra ver, ou um otorrino, para ver. Tem casos que a rinite, às vezes tem que medicar, né? Às vezes é uma rinite mesmo, principalmente quando tem histórico de alergia na família, pessoas da família que ficam sempre congestionadas, ou nariz entupido, pode ser realmente uma rinite, tá bom? E é raro também tratar nessa idade, mas tem casos que tem que tratar, tá bom? Michele Isaías, até qual idade é necessário dar Neutrofé prévio? Michele, você deve ser dona da fábrica, aí tá fazendo propaganda, né? Brincadeira. O Neutrofé prévio, que é esse que você citou, assim como outras marcas do mercado, que tem ferro e vitamina A e vitamina D, né, que é indicado até 2 anos, tem o Combi, AD, tem outras marcas boas também, o Neutrofé prévio é muito bom também. Mas tem, né, só para não fazer injustiça, que tem outras marcas também boas. Deve ser dado até 2 anos de idade, tá bom? Que ele tem ferro, a criança, dependendo da marca, tá? Ferro, vitamina A, vitamina D, até os 2 anos de idade. E aí depois de 2 anos, aí é bom fazer exames e tal, para ver. Mas, para ver se precisa continuar, mas geralmente até 2 anos. Oliveira, não sei o que, Martins. Existe pneumonia sem tosse? Existe, é igual eu citei naquele quadro do paciente meu que começou, mas deu uma tossinha, às vezes pode acontecer sem tosse. Respiração acelerada, mas dá sintoma respiratório, algum sintoma dá. Muito raro acontecer sem tosse. Pneumonia sem febre é muito frequente em criança pequena, principalmente dependendo da bactéria, né, as bactérias atípicas que a gente fala, pode dar sem febre. E pode dar sem tosse naquela fase inicial. Em algum momento vai ter tosse, né, mas naquela fase inicial, às vezes pode não dar
tanta tosse. Pode ser, às vezes, só um cansaço, a respiração acelerada. Mas algum desses sintomas sempre aparece. Fica prostrado, febre alta, persistente ou febre que está durando muitos dias, ou uma tosse que está piorando, né? Lógico, cansaço também é um fator que tem que avaliar. Tem vários sintomas que a gente tem que ficar de olho. Estou falando os mais comuns, né? Uma criança que está tossindo e está vomitando sem parar, tem que ser olhada, né? Uma criança que está tossindo, está com uma diarreia com sangue, tem que ser avaliada. Então tem outros sintomas que a gente preocupa também. Mas os principais, que na maioria das vezes acontece, é febre alta persistente, prostração ou piora da frequência da tosse. Esses são os mais frequentes de acontecer, né? Mas tem casos que fogem essa regra. Mas pode acontecer sim, sem tosse na fase inicial. Como a pneumonia é uma inflamação no pulmão, dificilmente ela acontece sem tosse. Mas tem casos, por exemplo, que você está tomando um corticoide, que está fazendo uso de algum medicamento que pode estar inibindo essa tosse de aparecer, ou às vezes ela ainda não deu tempo de aparecer. Então, dependendo da bactéria, às vezes ela é tão agressiva que ela evolui mais rápido do que os sintomas. Isso pode acontecer, tá bom? Deixa eu ver aqui, chegando umas mensagens aqui, mas deixa eu seguir a ordem aqui, senão eu vou pular mães aqui, elas vão brigar comigo. Então, cadê aqui? Oliveira, pneumonia sem tosse. Vani Cel Alves. Quando a criança tem 2 anos, é necessária alguma vitamina? Não, a partir de 2 anos é aquilo que eu falei, só fazendo exames, e aí o exame detectando uma carência de vitamina D, ou vitamina A, ou o ferro baixo, aí tem que medicar, tá bom? A não ser que o pediatra clinicamente detecte, pelos sintomas do seu filho, inclusive uma dermatite que não está melhorando, pode ser falta de zinco, pode ser falta de vitamina A, ele desconfia daquela carência e aí inicia com a vitamina. Mas vamos dar vitamina. Não tem indicação. Vou dar porque não faz mal. Faz mal sim. Intoxicação por vitamina dependendo da vitamina, pode ser gravíssimo, entendeu? Ferro, por exemplo, intoxicação por ferro pode matar a criança, então a gente não pode ficar dando, vou dar, vitamina não faz mal. Isso é mito, vitamina faz mal sim, se for dada sem necessidade. Então não dê vitamina para o seu filho sem indicação, tá bom? Eliane Almeida, deixa eu ver se dá para continuar aqui, dá para continuar, porque o Instagram depois encerra, a gente não consegue nem despedir, então dá para continuar aqui. Eliane Almeida, a maioria das vezes que dou água para o meu filho de 1 ano, ele tosse, será por quê? Pois é, ele pode estar tendo algum engasgo, tem que ver como que você está dando essa água, preferencialmente dá no copinho mesmo, uma canequinha aberta assim, e vai virando devagarzinho, de repente ele está acostumado a sugar o leite, e aí o leite às vezes é mais grossinho do que a água, e aí ele vem, puxa com a mesma força e sai a água com mais fluido, ou às vezes está mamando em algum momento que está mais agitado. Se mesmo você está tomando todos esses cuidados, ele está engasgando, vale a pena levar numa fonoaudióloga para avaliar como é que está essa deglutição dele. Tá? Se acontece só com a água, é pouco provável dele ter algum problema, mas se está acontecendo com muita frequência, principalmente com outros alimentos, aí vale a pena levar para uma fonoaudióloga avaliar seu baby aí, tá bom, Eliane? Castro Maiara, será que você é parente minha, Castro Maiara? Eu sou Castro também. Alimento minha filha de 9 meses, minha alimentação não está legal, já tem dias, amamento, eu li errado, desculpa, amamento minha filha de 9 meses, minha alimentação não está legal, já tem dias, isso afeta ela? Afeta sim, deve ser Maiara, afeta sim, né? É lógico que uma coisa, tô passando mal uns dias ali, coisa de 5, 7 dias, provavelmente não vai afetar. Mas se for uma coisa mais crônica, aí você tem que ter um acompanhamento com um nutricionista para ver o que está acontecendo. De repente, como se você tiver com alguma doença, por exemplo, que não está conseguindo ingerir muita volume de alimento, pelo menos melhorar a qualidade, aumentar as calorias, porque isso pode repercutir sim. Às vezes não vai diminuir o leite, mas vai diminuir alguns nutrientes do leite. Então você precisa, e vai enfraquecer você, né? Se você, por exemplo, não está ingerindo alimentos ricos em cálcio, o seu organismo vai produzir o leite, precisa de muito cálcio. Da onde que o seu organismo vai tirar? Vai tirar de outras fontes, mas principalmente dos seus ossos. Então vai enfraquecer. E às vezes você vai ter uma osteoporose quando você tiver com 60, 70 anos por conta disso. Então tem que ter alimentos ricos em cálcio, alimentos ricos em vitamina A, em ferro e outras fontes, tá bom? Então tem que ver isso sim, porque pode atrapalhar o seu bebê sim, tá? Lembrando que a mãe que amamenta tem que tomar suplementação. E a maioria das mães toma na gestação, tem que tomar também. Mas depois que nasce o neném, que você está amamentando, tem que tomar aqueles polivitamínicos que tem vitamina A, vitamina D, ferro, zinco e ômega 3, tá bom? Isso é importante. Pessoal, eu acho que tem que encerrar. Deixa eu ver se dá para mais uma aqui. Ficando de olho aqui que se o Instagram for encerrar, eu despeço rapidinho, tá bom? Então,
Então aqui precisa tomar. Tem muita pergunta de vitamina aqui. E